Fala galera, beleza? Aqui é o Thiago da Wise One e seja bem-vindo ao canal Certificação MCSA. Ok, pessoal, eu estou aqui acessando meu servidor. Eu estou aqui no gerenciador do Hyper-V. Aqui no título está aparecendo o gestor do Hyper-V porque nesse servidor aqui o Hyper-V está instalado em português de Portugal. Agora o porquê disso depois eu te conto. Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre memória dinâmica em máquinas virtuais. E antes de começar a mostrar aqui a configuração, eu quero fazer uma pergunta. Como é que você sabe o quanto de memória uma máquina virtual precisa em um momento específico? Como que você faz isso? Como que você descobre? Então, na verdade é difícil, né? Porque a tua máquina ela pode precisar de mais memória RAM para iniciar, depois quando o Windows carregar tudo e estabilizar, ela pode precisar de menos. E daí, como é que você vai configurar isso no servidor? Se eu pego aqui, se eu pego uma máquina virtual e configuro 12 GB de RAM, porque esse é o máximo que ela pode usar. Ah, beleza. E daí, vamos dizer que como esse é o máximo, então, por exemplo, ela pode usar isso durante pouco tempo, durante alguns períodos de maior processamento. E o normal e o uso normal dela, vamos dizer que seja 6 GB. Daí, o que você vai fazer com essa diferença entre a memória usada e a memória disponível para uma máquina virtual? Você perdeu, né? Porque tá alocado àquela máquina virtual. Então, isso significa que de repente você poderia usar isso em outras tarefas, em outros processamentos, mas não vai poder, não vai ser possível, porque está fixada, está definida de uma forma fixa. Então é para isso que existe a memória dinâmica. É para que o sistema operacional, né, o Hyper-V, vá alocando memória para a máquina virtual de acordo com o uso mesmo. Que funciona, né, é a mesma ideia dos discos virtuais, né? Tem lá o disco fixo e o disco dinâmico. É a mesma ideia. O disco fixo, se cria um disco fixo de 10 GB, ele vai alocar os 10 GB de espaço em disco para determinado VHD, VHDX, e não tem que fazer, é aquele espaço. Se usou menos, vai sobrar, não tem o que fazer. Se precisar de mais, vai ter que aumentar ali, vai ter que fazer algum procedimento ali, de repente parar o sistema operacional convidado, entendeu? E no disco dinâmico, você coloca o máximo que você vai usar, o VHD começa com alguns kbytes ali, e daí o que você for usando, o Hyper-V vai alocando. Então aqui na memória dinâmica funciona da mesma forma. Então vamos entrar aqui nas definições aqui dessa minha VM de teste aqui. Aqui, ó, vamos clicar em memória. Aqui, como está em português de Portugal, vou ter que fazer algumas traduções, né? Mas nada muito complicado. Essa aqui é a memória de inicialização. Então, 8 GB. Se você não ativar a memória dinâmica, esse aqui é o tamanho fixo. Então, é alocado 8 GB para a VM e não importa quando, não importa o que aconteça. É isso que ela tem para usar e ponto final. Se eu ativar, eu tenho algumas opções. Por exemplo, vamos dizer que eu coloque aqui um valor de 512, tá? Agora tem aqui memória RAM mínima e máxima. Então, memória RAM máxima é o máximo que, né, que ela pode usar. Então, aqui eu vou colocar 2 GB. Tá, beleza. Agora, a memória RAM mínima, eu posso colocar 256. Então, você viu só? Memória RAM mínima, 256. Memória RAM máxima, 2 GB. E memória RAM de inicialização, 512. Então, quer dizer que eu posso colocar uma memória RAM mínima menor do que a memória de inicialização.
Então, mas por que isso? Como assim? Bom, eu até comentei, mas ali quando eu estava explicando sobre o conceito, eu acabei até mencionando nisso, mas normalmente o sistema operacional ele precisa de uma quantidade maior de memória para inicializar. Aí depois que ele carrega tudo, que todos os serviços estão inicializados e o sistema operacional está ali pronto para fazer login, por exemplo, está tudo carregado, aí ele não precisa mais dessa quantidade aqui. Isso aqui é um exemplo, né? Pode ser qualquer quantidade. Ele não precisa mais dessa quantidade aqui. Então, normalmente, se você for monitorar lá um computador físico mesmo, funciona da mesma maneira. Ele vai estar usando menos memória RAM. Então aqui, se você quiser fazer uma configuração do teu Hyper-V bem enxuta, né, para poder liberar o máximo de memória RAM para o computador físico ou para outras VMs, então você pode diminuir aqui. E aqui é a memória máxima, né? Então nunca vai ter menos que 256. Então você está reservando, nesse caso aqui, essa quantidade, está reservando isso aqui nunca, a máquina virtual nunca vai ficar sem isso. E o máximo é isso. Só que para inicializar, você já está dizendo que você não pode começar com o mínimo, você tem que começar com um pouco mais. Ok? Então é esse conceito aqui. E eu tenho também esse campo aqui. Na verdade, isso aqui é o buffer, né? Traduzindo. Então, por exemplo, se eu colocar 50%, isso aqui é o buffer, ou seja, é o para mais ou para menos. Como assim? Então vamos dizer aqui que ele vai alocar 1 GB. Então se tem aqui esse buffer de 50%, significa que sempre o sistema operacional, né, o Hyper-V, vai sempre alocar 50% da memória a mais do que a máquina virtual estiver utilizando no momento, em todo momento. Então, se eu colocar aqui, vou colocar aqui uns números redondos, 2 GB, 1 GB e 4 GB. Então significa que quando a VM for inicializada, não vai ter 2 GB atribuído para ela. Vai ter 2 GB mais 50%, ou seja, 3 GB. E quando estiver usando o mínimo, que vai ser 1 GB, vai estar usando 1,5 GB. E quando chegar no máximo, que vai estar usando 4 GB, na verdade o sistema operacional vai estar alocando 6 GB. Tá? Então é por isso que você trabalha com isso aqui. Claro, vai trabalhar num valor menor, né? Aqui eu coloquei tudo redondo para ser fácil de calcular, mas a ideia você entendeu. Você pode trabalhar com 10%, tá? E aqui a questão de peso é a prioridade, né? É o peso, peso é igual a prioridade de cada máquina virtual. Então, quando chegar uma hora que todas as máquinas virtuais no teu host já estiverem usando tudo que tem de memória RAM, vai acontecer de que nem todas elas vão estar usando o máximo. Então elas vão estar num valor aqui menor, um valor intermediário, daí vai carregar algum serviço, alguma aplicação que vai exigir mais memória. Só que daí não vai ter memória, por quê? Porque as outras máquinas virtuais vão estar, ou vão estar usando tudo, ou se tiver um pouco disponível, as outras também vão precisar daquilo, porque também vão estar executando outros programas, outros processos. Daí fica essa briga entre parênteses, essa disputa. E daí quem ganha a disputa? É essa configuração aqui. Se você falar que essa máquina virtual, teste Thiago, é a mais importante de todas e sempre que ela precisar de memória RAM ela tem que ter, você vem aqui, coloca esse negócio para alto e nas outras você põe o valor aqui, você põe, né, você vai fazendo uma hierarquia. E daí quando tiver essa disputa, quando houver essa disputa, a máquina virtual com a prioridade maior ganha. E as outras vão ficando sem recursos. Então, por isso que é importante você pensar bem nessa configuração de memória aqui, quando você for colocar uma máquina virtual num servidor de produção, tá? Só porque você pode enxugar ela ao máximo não significa que você sempre deva fazer isso. Então,
Nesse vídeo eu expliquei sobre a memória dinâmica e até a próxima.